Jonas Varela na internet, no YouTube. Hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, na continuação da leitura do livro do Evangelho segundo São Marcos. Quem é Jesus? Hoje, no nosso vídeo de hoje, nós faremos a leitura continuaremos a leitura do capítulo 8, ainda no quarto assunto, a cegueira dos discípulos. Seu capítulo 8, em todos os seus, vamos ver aqui quantos versículos, não é? 38, se não me falha a memória. Vamos ver aqui, confirmar aqui. Capítulo 8, então, 38 versículos. Vamos para a leitura, não é? Continuação da leitura do livro do Evangelho segundo São Marcos. É o segundo livro do Novo Testamento. Evangelho segundo São Marcos. Quem é Jesus? É no seu capítulo 8, ainda na sua quarta parte, não é? A cegueira dos discípulos, nos seus 37 versículos, né? Exatamente, vamos para a leitura, não é? 38 versículos, capítulo 8, 38 versículos, exatamente, vamos para a leitura. Primeiro tópico: o banquete da vida é para todos. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: onde alguém poderia saciar essa gente de pão aqui no deserto? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães, agradeceu, partiu-os e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos dos pedaços que sobraram. Eram mais ou menos 4.000, e Jesus os despediu. Segundo tópico: a ação de Jesus é o sinal. Jesus entrou na barca com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Foram então os fariseus e começaram a discutir com Jesus. E para tentá-lo, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que essa geração pede um sinal? Eu garanto a vocês, a essa geração não será dado nenhum sinal. E, deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Terceiro tópico: confiar na partilha. Os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca só um pão. Então Jesus os advertiu: prestem atenção e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus, repetindo:
os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou: por que vocês discutem sobre a falta de pães? Vocês ainda não entendem e nem compreendem? Estão com o coração enfurecido? Vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem? Não se lembram de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Repetindo, não se lembram de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vocês recolheram cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos vocês recolheram cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vocês ainda não compreendem? Quarto tópico. Da cegueira para a visão. Chegaram a Betsaida. Algumas pessoas levaram um cego e pediram que Jesus tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e perguntou: você está vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: estou vendo homens. Parecem árvores que andam. Então Jesus pôs de novo as mãos sobre os olhos dele e ele enxergou claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez, mesmo de longe. Jesus mandou o homem ir para casa, dizendo: não entre no povoado. Então, no capítulo 8, vamos entrar aqui no quinto assunto, né? Quarto assunto, a cegueira dos discípulos. O quinto assunto, já no capítulo 8, o caminho de Jesus e do discípulo. Capítulo 8, né? Aqui já na sua primeiro tópico, e já no seu quinto tópico, né? Jesus é o Messias. Quinto tópico do capítulo 8, já aqui no quinto assunto, o caminho de Jesus e do discípulo. Então, quinto tópico, Jesus é o Messias. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Então Jesus proibiu severamente que eles falassem a alguém a respeito dele. Em seguida, Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E Jesus dizia isso abertamente. Então Pedro levou Jesus para um lado e começou
a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Fique longe de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Sexto tópico: o seguimento de Jesus. Então Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim e da boa notícia, vai salvá-la. Com efeito, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a própria vida? Que é que um homem poderia dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Hoje nós concluímos a leitura do capítulo 8 do livro do Evangelho segundo São Marcos. Glória a Deus, aleluia, amém. E nós voltaremos no próximo vídeo com a leitura das explicações do capítulo 8 do Evangelho segundo São Marcos. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades e até lá.